Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Eu aproveito e lembro que você pode participar. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua pergunta para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje nós vamos falar de economia, aproveitando que nesta semana é comemorado o Dia do Consumidor. E lá se vão 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. O que mudou neste período? Para me ajudar a responder esta pergunta, eu recebo a economista Cristina Helena Pinto de Mello. Antes de falarmos da economia do país, que eu acho importante a gente tratar disso com você, a gente precisa destacar 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Avançamos muito de lá para cá? Muita coisa, Daniel. Em termos de garantias de direito do consumidor, de possibilidades de conciliação, de resolução de conflitos. 25 anos, hoje as compras pela internet se tornaram cada vez mais frequentes, a possibilidade também de realizar reclamações através de meio eletrônico, virtual, também se ampliou muito, então muita coisa mudou nesses 25 anos. Legal, e a nossa reportagem foi às ruas e perguntou se as pessoas já foram lesadas na condição de consumidor. Vamos ver algumas respostas nesse trabalho da Aline Mirella. Veja só. O seu direito como consumidor já foi lesado? O que aconteceu? Eu comprei um guarda-roupa e a promessa de montagem era de 3 a 7 dias, isso levou um mês. Já me senti lesada algumas vezes, tanto em plano de saúde como no banco. Mercadoria com prazo de validade vencido. Já foi lesado, já. Deu comprar produto e chegar errado ou chegar com defeito. Só uma vez achei muito grave, que foi uma experiência pela internet com uma loja virtual. Já por diversas vezes. Da última vez, inclusive semana passada, eu fui até o Tribunal de Pequenas Causas por conta disso. Não. Olha, não, porque eu tomo cuidado, para mim particularmente. Eu já vi muita gente ser lesada, né? Mas como a gente conhece, não tem acontecido comigo, não. Surpreende essas respostas, Cris? Porque mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, ainda há muitas práticas abusivas por parte de algumas lojas e empresários. Qual é a sua avaliação? Bom, as empresas também têm aprendido muito nessa relação e tentado mudar um pouco no atendimento ao consumidor, mas é muito frequente mesmo, muitas vezes por falta de conhecimento do consumidor, por falta de pesquisa do consumidor, mas também porque as empresas não estão muitas vezes preparadas para atender esse consumidor. Tá, e agora a gente também fez a seguinte pergunta. As pessoas têm conhecimento de quais são os seus direitos na hora de uma compra? Nem todas as pessoas sabem. Acompanhe. E você sabe quais são os seus direitos como consumidor? Quais são eles? Eu não sei todos, não me aprofundo no assunto, mas quando eu me sinto prejudicada, eu vou procurar na lei o que é, o que não é direito meu. Eu tenho direito de comprar e ter o produto que comprei. Devemos procurar meios e leis que protegem o nosso direito. Eu não sei muito os direitos na Argentina. Eu não sei todos. No Brasil, acho que muito a menos. Todas as vezes que a gente se sente lesado, com certeza você sabe que está sendo lesado de alguma forma. Isso que acontece é que eu acabo reportando para alguém o que acontece e aí a pessoa fala, isso não pode, é bom você procurar os seus direitos. Não sei. Da Lei 8.078, né? Então tem a lei de qualquer coisa de vendas abusivas, então tem várias pautas, porque o direito do consumidor ele é extenso, né? É um livro praticamente, mas eu acho que não é exercido. Eu tenho lá o livrinho, né, do Código de Defesa do Consumidor, eu sei alguns básicos, né? Difícil a pergunta também. Por exemplo, você pode devolver uma mercadoria em 7 dias, não é isso? Até 7 dias você pode devolver. Aí tem alguns prazos lá que você tem direito, eu não tenho agora de cabeça. Nem sempre as pessoas têm todas as regras guardadas na memória, mas é fundamental que as pessoas, ao menor sinal de dúvida, procurem os seus direitos, não é? E há várias formas de você descobrir os seus direitos. Você pode olhar o site, você pode recorrer ao PROCON, você pode entrar em contato com o próprio lojista ou fabricante para verificar quais são os seus direitos nesse caso.
Enfim, há muitos mecanismos para que você, Tribunal de Pequenas Causas também, há vários mecanismos para que você possa descobrir se o que você acha que te lesou, enfim, que te preocupa, é de fato um direito seu. E se você pode recorrer a isso, você pode solicitar uma outra conduta por parte da empresa. Agora, existem alguns modelos estrangeiros nessa relação que poderiam ser importados? Acho que sim, acho que sim. Eu visitei agora em janeiro o European Consumer Center. E é uma instituição muito parecida com o nosso PROCON, mas que opta por uma via não judicial, por uma via negocial com as empresas. Então, a estratégia toda é de conciliação entre empresas e consumidores, buscando alterar processos dentro das empresas. Então, não é só responder pontualmente àquela situação daquele consumidor, mas ver como que a empresa pode se adaptar a uma nova realidade. Enfim, eles prestam também uma assessoria às empresas e empresários que estão atendendo esses consumidores. Qual seria a vantagem desse modelo? Agilizaria o processo e talvez os consumidores conseguiriam fazer os acordos com mais agilidade? Eu acho que há várias vantagens. A primeira é de não criminalizar a empresa. Então, para o empresário, ele se sente talvez mais confortável nessa negociação. Ele se defende menos, ele adota uma outra postura que é de mudar práticas no dia a dia para atender esse consumidor. Há uma outra vantagem, que é de que você não acumula reclamações sobre o mesmo tópico, porque você não muda o atendimento para um consumidor. Se aquela é uma reclamação do consumidor que se reputa como legítima, a empresa busca atender dali para frente a todos de outra forma. Então, eu achei bastante interessante essa mediação. Perfeito. Para quem não sabe, a Cristina também é professora, você leciona na PUC e também na SPM. Isso. E aí tem uma informação que certamente você deve discorrer com seus alunos frequentemente, porque a Confederação Nacional do Comércio tem apresentado estudos em que apontam que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E aí eu te pergunto, por que o brasileiro anda tão endividado? Bom, vamos lá. Acho que são várias características aí que podem explicar esse comportamento do consumidor. Falta de planejamento, né? A gente pode pensar, muitas vezes a pessoa se endivida porque a renda dessa pessoa é baixa. Mas isso não é verdade. Um estudo, que é o estudo do IBGE, que se chama Pesquisa de Orçamento Familiar, mostra que em todas as classes de renda as famílias se endividam pesadamente. Eu acho que falta controle, falta planejamento. E uma vez que você faz uma dívida pequenininha que seja, com a taxa de juros que a gente tem, essa dívida vira uma bola de neve muito rápido. Então, é muito fácil ficar fortemente endividado se você se endividar, mesmo que pouco, através de instrumentos errados, como cartão de crédito ou cheque especial, que tem taxas de juros muito altas. Mas as pessoas que emergiram de classe social e que hoje fazem parte da classe média, elas apresentam um certo, digamos, descontrole quando o assunto é gestão das finanças, ou não dá para afirmar isso? Não, eu acho que não dá para afirmar não, Daniel. Eu acho que, na verdade, o descontrole financeiro, ele é bastante generalizado, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com, de enfrentar essa situação, de olhar para essa situação e tentar cuidar mais adequadamente das suas finanças pessoais. Tá, agora, como identificar a situação de endividamento? Quais são as regrinhas básicas para organizar a vida financeira e sair dessa situação? Muito bem. Então, nós estamos falando de um consumidor que já está endividado. Exatamente. É muito difícil, como se fosse uma dieta. Você tem que comer menos e fazer mais exercício para poder perder peso. No endividamento, a dificuldade é quase igual. Você vai ter que ou aumentar suas receitas ou diminuir suas despesas. Na maior parte das vezes, a gente tem que tentar combinar as duas estratégias. Como não é para todo mundo que é possível aumentar os rendimentos, às vezes você não consegue trabalhar mais tempo, ter um segundo emprego, ter uma outra fonte de renda. Então, passa pelo caminho mais doloroso, que é o corte de despesas. Não devemos esquecer também que é possível negociar essas dívidas com os bancos ou com as instituições financeiras para tentar ou um parcelamento maior ou uma taxa de juros menor. Isso também é um caminho bastante interessante. E quando os seus gastos superam os seus proventos, os seus ganhos, essa é a clássica situação de endividamento, é isso ou não? Então, quando você gasta mais do que aquilo que você ganha, você vai ficar endividado. Ou você está queimando patrimônio.
né? Você pode estar vendendo um carro para fazer isso, você pode estar vendendo um imóvel para fazer isso, mas isso dura pouco tempo. Então, o ideal é que você compatibilize aquilo que você ganha com aquilo que você gasta. A renegociação, muitas vezes, é um bom caminho? Excelente caminho, muitas vezes excelente caminho. Às vezes você tem um patrimônio que você pode dar em garantia, conseguir uma taxa de juros menor. Às vezes vale a pena você vender parte do seu patrimônio e recuperar ele de forma financiada com uma outra taxa de juros. Então, há muitas boas estratégias de negociação de dívida. Tá, você consegue afirmar, apesar da crise que a gente vive em um período de consumismo desenfreado, como não ceder à tentação? Porque o SPC, ele informou por meio de um levantamento que apenas 20% dos consumidores são conscientes. Eu achei esse índice muito baixo. Veja, são muitos os apelos, né? Apelos dos nossos grupos sociais, de convívio. Então, você vê uma família que tem uma coisa que você gostaria de ter, amigos, assistir propagandas, enfim, a gente cria necessidades muitas vezes que não são necessidades reais. Então, eu acho que a gente vive, sim, um período de consumismo. Acho que parar para pensar se você precisa mesmo daquilo que você vai comprar ou se você gostou demais mesmo daquilo que você vai comprar, é um bom exercício antes de você fazer suas aquisições. Muitas vezes a gente compra por impulso, compra porque acha o preço bom. Às vezes você não precisa, você não quer, mas você acha que é uma oportunidade de negócio. Então, refletir antes de comprar é o melhor caminho. Perfeito. Olha só, a gente está chegando ao final do primeiro bloco do programa. Eu estou entrevistando a economista Cristina Helena Pinto de Mello. Ela dá aula na SPM e também dá aula na PUC. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais Espaço Livre. São apenas 3 minutos. Até já. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje o assunto é economia. Eu recebo aqui no estúdio a economista Cristina Helena Pinto de Mello, ela que é professora da PUC e da SPM. Olha só, professora, fala-se muito em crise, mas a gente teve um recuo significativo do dólar. Aumento da inflação também a gente fala, aumento do índice de pessoas endividadas e o aumento da taxa de juros. Quem tem um dinheirinho guardado deve investir onde? Tem tantas opções hoje boas no mercado financeiro que vale a pena gastar um tempo para fazer uma boa escolha. Primeiro, porque a taxa de juros está excelente, está bastante alta para quem aplica, não para quem pega dinheiro emprestado. Sim. Claro. E há ações também com preços bastante interessantes no mercado. Então, acho que tem, tanto na renda variável, opções muito boas, como na renda fixa também. Eu evitaria o dólar nesse momento, apesar de que tem uma tendência de crescimento desse preço, né? Muita gente acha que dólar é uma boa aplicação financeira, mas não. A gente tem uma taxa de juros bem alta. E tem ativos que pagam a variação da inflação, mais uma taxa de juros real positiva. Então, eu acho que a gente tem opções alternativas muito interessantes. Mas em tempos de crise, sempre surgem notícias e artigos em que sugere-se investimento aqui e ali, enfim. Para não errar, a poupança ainda é o lugar mais seguro para deixar o dinheiro ou nem tanto? Tem alternativas bastante seguras. A poupança é um investimento muito seguro, tem características muito interessantes, como um saque bastante rápido, que a gente chama de alta liquidez, mas o rendimento é muito baixo da caderneta de poupança. Então, se a gente olhar para o rendimento, está menos de 1%, 0,5%, 0,6%. Então, não vale a pena financeiramente a caderneta de poupança. O Tesouro Direto tem opções mais rentáveis do que a caderneta de poupança. Há boas debêntures ainda no mercado, debêntures incentivadas, que são títulos emitidos por empresas, e você pode ter isenção do imposto de renda para esse ganho. Então, fica bastante interessante também. Então, tem boas opções hoje no mercado de renda fixa. Agora, falando de economia, mas falando como a pessoa deve se organizar para comprar um bem. E eu sempre converso com os meus colegas,
o Marcelo Amadei e também o Jorge Fernando Rodrigues, sobre a compra de imóveis. A gente sempre fala sobre esse tema. Eu também leio alguns artigos em que especialistas falam que agora não é o momento para se comprar um imóvel. Alguns dizem que o preço vai recuar ainda mais. Eu te pergunto, agora é um bom momento para a compra do imóvel ou de fato ele deve recuar? Eu esperaria um pouco. A gente tem hoje no mercado de locação preços em queda, então pode ser muito interessante você se manter com um aluguel menor e aplicar a diferença, enfim, guardar esse seu dinheiro, se capitalizar, ganhar esses juros positivos e comprar esse imóvel mais à frente. Mas vale dizer, Daniel, que a gente dificilmente sabe quando os preços vão voltar a subir. Então, você pode ficar guardando dinheiro tempo demais. Então é as pessoas um muitas momento vezes difícil. falam, eu vou esperar chegar ao menor nível, mas que dia é esse? Não sabemos. A economia é incerta, a gente não tem essa resposta. Então, se você encontrar um imóvel que é adequado para você, com um preço que você considera justo, e você pode comprar, eu acho que isso pode ser uma boa escolha na hora em que você encontrá-lo. Tá, e na hipótese da pessoa já ter decidido, não, eu vou comprar, negociei com a construtora, ela diminuiu muito o valor. Qual é a melhor opção? Dar um percentual maior de entrada ou se ela não tiver esse dinheiro, vale mesmo assim fazer o financiamento de um percentual grande, como por exemplo 85% do valor do imóvel? Não nesse momento com essas taxas de juros, espere. Se você puder, dê o maior percentual possível de entrada no seu imóvel. E se você puder, espere um pouco, porque a taxa de juros pode diminuir. Então, que cálculo é esse? Vamos lá. Que cálculo é esse para eu saber se vale a pena? Então, vamos lá. Então, qual é o percentual de entrada que eu devo oferecer para fazer um bom negócio? Eu gosto muito da regra do 1/3. 1/3 de entrada, 1/3 de endividamento e 1/3 de fundo de garantia. Ou seja, na verdade, são 2/3 de entrada. Né? Um pouco de dinheiro seu, um pouco de fundo de garantia, se você puder contar com esse recurso, e 1/3 de financiamento. 1/3 de financiamento é bastante bom, porque em pouco tempo você consegue se livrar da dívida. E essa taxa, vamos dizer assim, parcela cai muito rapidamente. Então, eu gosto muito dessa regrinha. Ou seja, na hipótese de um apartamento de R$300 mil, a pessoa deveria arcar com R$100 mil de entrada e ter outros R$100 mil de fundo de garantia e financiar 100 mil. Algumas pessoas ainda se utilizam de sistemas mais antigos, como o consórcio. A senhora vê vantagem nisso? O consórcio pode ser uma boa opção, porque ele não cobra juros, mas o problema do consórcio é que as parcelas podem subir bastante conforme vai aumentando o preço de mercado do bem, para garantir que todos possam comprar. Em algumas situações, você vai ficar pagando e só ter o benefício do sorteio lá na frente. Então, você precisa pensar bastante se você pode ficar durante um bom período dentro de um grupo de consórcio esperando um sorteio ou a possibilidade de fazer um lance para poder retirar esse bem. Muitas pessoas que assistem ao programa devem se perguntar, será que o que eu ganho, eu consigo me organizar para comprar um bem, uma casa, um apartamento? Por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, R$3.500, que conta ela precisa fazer para saber se de fato ela consegue comprar um bem desse valor, como um imóvel? Também tem um percentual de cálculo para não comprometer parte desse valor? Bom, de novo a regra de 1/3. Também vale a regra de 1/3 nesse caso? Eu gosto muito de 1/3, né? Eu diria que não comprometa mais de 1/3 da sua renda com dívidas, porque você vai passar uma situação bastante difícil no futuro de poder honrar com esses pagamentos, né? Então, 1/3 do seu rendimento comprometido com endividamento é uma regra muito boa. Eu tenho uma outra regra de 1/3. É que você também eu gosto muito de pensar que eu tenho 1/3 para a minha vida, 1/3 para os meus desejos e 1/3 para o meu futuro. Eu divido a minha renda também nos valores, 1/3, 1/3, 1/3. Muito bom, muito bom. E para a compra de automóveis, vale a mesma regra? Porque a depreciação do produto é muito maior, diferente do imóvel, que dizem que é um investimento excepcional, porque ele nunca se desvaloriza, salvo em algumas situações, mas na compra do automóvel, qual deve ser o cuidado do comprador? Muito bem. Carro não é bom investimento financeiro, carro é necessidade. Então, você deve olhar o modelo do seu carro e ver qual é a depreciação dele.
Isso é muito fácil de fazer. Você tem hoje recursos na internet como preço para vários anos do modelo de carro que você tem. É só você calcular a variação. O carro que perde menos preço para os modelos mais antigos, ele é a melhor opção para você, se você quiser, no futuro, poder vender bem esse carro e comprar um novo, dando uma boa entrada. E outros projetos que envolvam um planejamento financeiro, como, por exemplo, uma viagem, vale a pena guardar o dinheiro para você adquirir ou comprar à vista? Ou tudo bem financiar, não sendo um valor tão vultuoso quanto um apartamento? O ideal sempre é guardar. O ideal é você guardar porque você ganha juros e no futuro você pode comprar esse produto. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem guardar esse dinheiro. Então, muitas vezes elas fazem uma prestação para poder ter acesso a esse produto. Nesses casos, por exemplo, no caso de uma viagem, um consórcio de serviços pode ser uma boa opção. Porque a gente tem hoje essa modalidade. Como funciona isso? É um consórcio como outro qualquer, mas quando você é sorteado, você tem o benefício, você vai ter que comprar esse produto de um prestador de serviços, que pode ser uma empresa de viagens, enfim, pode ser um cirurgião plástico, pode ser uma empresa que faça uma reforma no seu imóvel. Então, o consórcio de serviços, ele te permite comprar serviços de uma ampla gama de produtores. Só que você vai precisar da nota fiscal, tudo bonitinho. Perfeito. E regras, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu acho importante você, Cristina, compartilhar com o nosso público quais são as regras para comprar e saber se está fazendo um bom negócio. Esse bem está num preço adequado, eu vou me endividar, vale a pena ou não? Qual é a sua avaliação? Bom, eu diria que dívida nunca é bom negócio. Dificilmente você se endividar pode ser interessante para você. Se você vai comprar um produto, pense bastante antes de comprar e considere se isso cabe dentro da sua renda. Lembre-se que a gente tem muitos imprevistos nessa vida. Então, você pode estar comprometendo um valor grande da sua renda com a compra de um produto e depois você pode ter um imprevisto que você vai ter que enfrentar e não ter uma reserva. Então, eu acho que consultar bastante o preço, né? Hoje também a gente tem sites de busca onde a gente pode comparar essas opções, tomar o cuidado de, ao fazer essa busca, verificar se o vendedor é confiável ou não, porque muitas vezes preços baixos escondem péssimas práticas de mercado e péssimos vendedores. Então, olhe bem de quem você está comprando, se assegure. Leia com cuidado todos os detalhes que estão envolvidos nesse processo de compra antes de você realizar a aquisição desse bem. Estamos chegando ao final, como eu disse, do programa. Chegou uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Renata Orsi. Ela faz a seguinte pergunta. Falta educação financeira nas escolas? A impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Qual é a sua avaliação, Cris? Falta, Renata, falta sim. A gente tem hoje uma legislação que criou e assegura a todos o direito a uma educação financeira, logo no ensino fundamental, mas a gente ainda está em fase de implantação. Não é comum, não é usual a gente encontrar escolas que abordem esse tema, apesar de que a gente tem algumas boas práticas sobre esse assunto. Então, sim, a educação financeira é fundamental para que você possa assegurar os seus direitos, fazer boas compras e evitar o endividamento. Adorei o bate-papo. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas ainda dá tempo da sua saudação final. E compartilhe com o nosso público o que você gostaria de deixar para que as pessoas não se endividem e façam sempre os melhores negócios. Eu queria agradecer o convite a todos e dizer que nesse Dia do Consumidor, vale a gente pensar que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas relações de consumo, pensar se de fato a gente precisa comprar ou se a gente deseja mesmo comprar e pensar com muito cuidado se a gente tem condições de assumir esses compromissos. Estamos num momento de crise, né? É um momento de queda de renda, queda do poder aquisitivo, seja por desemprego, seja por inflação ou por aumento do câmbio. Então, todo cuidado é pouco em momentos como esse, para a gente não precisar se lamentar no futuro. Cristina, quem quiser continuar esse bate-papo com você, tem um e-mail para compartilhar com a gente? Tem sim, tem sim. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail chmelo, com 2 L's, @espm.br. Vou ter prazer em responder. Muito obrigado pela presença e volte mais vezes ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Obrigada. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.